Segundo Reis, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante, está escrito assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegado ao credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu perguntou: que hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e elas enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Os irmãos nos perdoem, é assim mesmo. Pronto. Irmãos, nós estamos em um contexto histórico aqui, aonde a terra está passando por muita fome, muitíssima fome. E aqui já é juízo de Deus. Quando você sai do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, nós temos lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São escritos por Moisés. Depois nós entramos em Josué. Moisés morre e vem Josué. Josué, um grande homem de Deus, queridos irmãos, um grande homem de Deus. E ele se sentiu fracassado, porque o líder de todos eles agora está morto. Mas Josué é animado pelo Senhor, avivado pela palavra de Deus, e viveu constantemente com o Senhor. Josué, capítulo 24, ele vai subir a um monte, reunir a congregação, e vai dizer a seguinte fala: vocês podem seguir o que vocês quiserem. Ele é o dono dessa frase. Vocês podem, mas eu e minha casa serviremos o Senhor. Irmãos, mas Josué influenciou seus filhos, mas os filhos de Josué não influenciaram os seus filhos, que são os netos de Josué. E a Bíblia diz que a terra passou por uma grande apostasia, cerca de 340 anos. Então, Deus colocou no ventre de uma mulher estéril um homem que traria a nação apóstata da fé à presença de Deus. Quem? Samuel. Samuel está aqui, irmãos, vivendo no Senhor. Ele com 16 para 17 anos recebeu um chamado, um menino, um jovem, um garoto, um moço. Samuel julgaria a casa, irmãos, de Eli, sacerdote do Senhor, mas que permitiu seus filhos fazerem coisas erradas, profanando o altar do Senhor. E agora Eli morre, e Samuel assume, irmãos, a liderança ali como juiz. Deus está trabalhando agora, cuidando do seu povo através de juízes. Conhecemos Sansão, conhecemos Samuel, conhecemos também mulher que foi juíza. E o que acontece? Irmãos, o povo começou a clamar por rei. Não, nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei.
irmãos, porque terras vizinhas tinham rei. E Deus não queria, mas o povo quis. E elegeram então o primeiro rei, Saul. Saul era amigo do povo de Deus, ainda tinha ali uma amizade, era um homem até então respeitador, mas o povo deu a ele a monarquia. Foi o povo que deu a Saul o reinado. E assim Deus permitiu. Nós sabemos que a terra passou por grandes afrontas, grandes problemas. O reino, irmãos, aconteceu que reis foram fazendo coisas que não agradavam o Senhor. O Senhor estava triste com aquele acontecimento. Agora o povo de Deus está sendo reinado. O povo agora está saindo dos trilhos e adorando outros deuses pagãos. O povo agora está profanando o altar do Senhor. Passamos aí por grandes reis, mas todos eles caíram, irmãos. O povo agora está procrastinando contra o Senhor e agora em juízo. Lembramos de Acabe, por exemplo. Elias, que sofreu muito com Acabe, por exemplo, irmãos, como o rei Acás. Homens que não foram piedosos, que profanaram o altar do Senhor. Agora o reino está dividido e o povo está sofrendo muito, muito, irmãos. Passamos por momentos agora de difícil acesso a Deus, porque o povo está contaminado pelas trevas, pelos cultos pagãos. Outrora um rei piedoso e a coisa ia bem. Outrora um rei profano e a coisa ia mal. É assim, quando o governo não se dá ao Senhor, irmãos, a autoridade, um governo não se lança aos pés do Senhor, e vendo que Deus é soberano, todo o povo padece, todo o povo padece. A casa, a igreja, o governo, a empresa. A Bíblia diz assim, que se Deus não edificar a casa, em vão trabalha os que a tentam edificar, os trabalhadores. E não é diferente aqui nesse contexto. Nesta época que o juízo de Deus já está sobre o povo, eles estão sem água, sem comida, e já vinha este doloroso sofrimento sobre o povo de Deus e sobre toda a terra, desde Elias. Já estamos vivendo esse conceito doloroso, de muita fome, muita miséria, muita seca. Quando não tem chuva, não tem comida. Quando não tem chuva, não tem animal, não tem alimento, e assim vai. E irmãos, naquela região está começando o primeiro trabalho de escola bíblica. Nós sabemos que aqui nesse momento, Elias já não está mais entre nós. E agora o seu sucessor Eliseu, um profeta cheio de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que nessa escola de profetas fundada pelo Elias, talvez este homem, esposo desta mulher, já trabalhava lá. Ele servia o Senhor de todo o seu coração e ela mesmo confirma, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, ou seja, alguém que estava ali estudando a palavra de Deus, estava examinando, era a esposa de um dos discípulos, o servo, por exemplo, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, ou seja, o meu esposo era discípulo do Senhor, ele aprendia com vocês aqui, ele morreu, ele faleceu, dizendo, meu marido, teu servo morreu, tu sabes que ele temia o Senhor, ou seja, ele amava o Senhor sobre todas as coisas, e ele servia aqui na escola de profetas, ele era alguém que estava aqui dentro, e aqui nós vemos a primeira verdade desse texto, queridos, mesmo diante a adversidade, a maior doutrina bíblica para nós e mandamento do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, está expresso aqui no primeiro versículo. O salmista Davi vai dizer assim, que o temor a Deus é o princípio de sabedoria, de ser um sábio. Temer o Senhor, como o próprio Deus nos exorta, amar o pai e a mãe, obedecer o pai e a mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Trazendo para os nossos dias de hoje, não diferente, devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. Temer o Senhor é princípio de sabedoria e é uma doutrina bíblica, não é uma doutrina de homem, não é Deus que impera sobre nós, não é o homem que impera sobre nós, dizendo, mas é Deus que fala que amar a Ele sobre todas as coisas. Temer o Senhor é um princípio de sabedoria, é ser sábio, é colocar a sabedoria em prática.
vivendo a palavra do Senhor. E esta mulher diz: meu servo, aliás, teu servo morreu, e tu sabe que ele temia o Senhor. Ela vai diante do homem de Deus dar testemunho do seu marido. Irmãos, a primeira verdade desse texto aqui: nós estamos temente ao Senhor ainda? Será que hoje ainda existe no nosso coração, irmãos, o princípio da sabedoria, que é temer o Senhor e amar o Senhor sobre todas as coisas? Ou o sentimento de medo há no seu coração, um sentimento de desespero, quando você olha para as suas circunstâncias, os seus problemas, os levantes da sua vida? Será que ainda um princípio de sabedoria, que é temer o Senhor, está no seu coração? Se a resposta for sim, irmão, sim, Senhor, eu ainda temo o Senhor. Temer não é ter medo do Senhor. Temer é ter uma vida piedosa e respeitar a sua palavra, amar o Senhor, amar a sua palavra, ter zelo com a mensagem da palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Temer não é ter medo. Temer com um sentimento de medo é imposto algo. Deus não impõe, Ele nos convida a amar a Ele sobre todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esse homem fez uma boa escolha. Ele temia o Senhor, e então o seu testemunho passou de geração em geração. Era a esposa que estava lá agora dando testemunho. Ou seja, tememos o Senhor, entregamos a nossa vida até depois da nossa morte. Não é o nosso testemunho, mas o princípio da sabedoria que adotamos, ela vai pregar de geração em geração, e ela continua influenciando pessoas. Talvez amanhã eu possa não estar mais aqui, mas alguém vai se lembrar: passou alguém aqui, tomado pelo Espírito de Deus, e trouxe a mensagem do Evangelho. Eu ouvi. Louvado seja o nome santo do Senhor. O próprio Jesus nos ensina a fazer isso. Fazei discípulos, ide pregai o Evangelho. O que nós temos influenciado as próximas gerações? A ser como nós ou a ser como Cristo? Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou do Senhor, assim como eu sou de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Será que temos influenciado os nossos filhos a ir a Cristo? Será que temos influenciado a nossa família a buscar pela face do Senhor, não atrás de coisas? Entenda bem, irmãos, quem busca pela face do Senhor está buscando por princípios. A face de Deus, ela traz a nós piedade, caráter novo, justiça de Deus, transformação e regeneração, redenção em Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Esta mulher foi diante do homem de Deus e disse, deu testemunho: olha, o que ele é aqui, ele é em casa. O que ele faz, irmão, não adianta eu vir aqui e falar, Deus vai multiplicar o azeite. Espera aí, irmãos, esta é a primeira doutrina bíblica. Amar a Deus sobre todas as coisas é mandamento. O primeiro mandamento está nesse texto. Amar a Deus sobre todas as coisas, e amar é temer o Senhor, é amar sua palavra. Irmãos, irmãs que aqui estão, será que nós estamos nessa situação? Nós estamos amando o Senhor? Ainda estamos vivendo o primeiro amor? Louvado seja e engrandecido o nome do Deus Altíssimo. E temer o Senhor não depende daquilo que ganhamos de Deus. Não é a partir, olha, se Deus me deu muitas bênçãos, eu tenho obrigação de adorá-lo. Tem gente que prega isso. Seja obediente à minha palavra, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer isso. Isso é um Deus de barganha, é um Deus de troca, é um Deus que te devolve. Não é assim, irmãos. Põe no altar que o altar devolve. Que história é essa, irmãos? O altar deu para nós, é o contrário, sem merecermos. Quem é o altar? É Cristo. Ele é o altar do Senhor, Ele é o altar de Deus. O altar deu para nós o que nós não merecíamos, é o contrário. Dê para o altar que o altar devolve. Não é assim não, irmãos. O altar de Deus é Cristo, e o próprio altar deu para nós sem nós merecermos. O que Ele deu? Perdão, misericórdia, reconciliação. Deu para nós graça. Nós não merecíamos o perdão, mas Ele doou sua vida. E o que foi o altar de Cristo? Foi o Calvário, foi a cruz. Foi lá que o amor de Deus foi expressado. A maior expressão de amor feita por alguém foi na cruz de Cristo, no corpo do Filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. O altar deu para nós, não devolveu, Ele doou de graça, sem cobrar nada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é barganha.
Esta mulher então vai à presença do homem de Deus e dá testemunho. Aquele que parte desta vida honrando o Senhor, até na sua hora da morte, Deus glorifica o nome dele através da morte de alguém, irmãos. É isso que essa mulher está fazendo. Ela está indo diante do homem de Deus e dizendo: o meu marido, o que ele era aqui, ele era em casa. O que ele era aqui na igreja, ele era nos negócios. O que ele era aqui na escola de profeta, ele era com os vizinhos. Daqui a pouco nós vamos entender bem isso. O que ele era aqui, ele era para os filhos. Irmãos, nós diante de Deus, às vezes somos grandes teólogos, mas longe do Senhor, somos pedra de tropeço, um demônio. Dentro de casa, na igreja, no trabalho, às vezes tem até vergonha de dizer que é crente. Tem crente fugindo do outro. Que fala, se esse homem se aproximar de mim e falar que é crente, minha vergonha vai queimar o meu rosto. Por quê? Nós sabemos que esse texto é uma das doutrinas bíblicas mais maravilhosas que tem, irmão. E eu vivi a vida inteira ouvindo ao contrário. Deus vai multiplicar, Deus vai fazer isso. Um bando de crente que não amava Deus, orgulhoso. Ela começa e abre o texto, dando testemunho da fidelidade do seu marido, na igreja, em casa, na rua, com os vizinhos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu marido, teu servo, temia o Senhor. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. E ela vai colocar o profeta contra a parede. Tu sabes que ele temia. E chegou o credor para levar os meus filhos para ser escravo. E Eliseu vai devolver a ela com muita sabedoria, com extrema sabedoria. Ele vai dizer: mulher, que tenho eu de fazer? Em outras traduções, que eu tenho contigo? Ele não está sendo grosso, ele está dizendo assim: eu não posso retribuir, ele não fez para mim, ele fez para o nosso Deus, eu não tenho que devolver nada. Você precisa, oh aleluia, louvado seja Deus, entender que o que ele fez não fez para mim, fez para o Senhor. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Eu penso que talvez ela quis colocar Eliseu contra a parede numa ideia mais ou menos assim: ele estava aqui todo dia, e os meus filhos agora vai. Irmão, aquilo que você faz para Deus, não faça com intenção. Aquilo que nós fazemos, não devemos fazer para se achar melhor que o outro, não. Fazemos tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Aqui, irmãos, é a segunda verdade que vejo nesse texto expressa, dizendo assim: se você faça o seu melhor para a glória de Deus. Se você louva, faça o seu melhor louvor para a glória de Deus. Se você ajuda na igreja com oferta, limpando, construindo, faça para a glória de Deus. Não faça para ser visto aos homens, não faça para se aparecer, mas faça porque Deus é bom, porque Ele nos enviou o seu Filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. A segunda verdade é fazer para não ser visto. Não é fazer para ser lembrado, é fazer porque Deus fez por nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fazer porque Deus amou o mundo de tal maneira e nos enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui está dizendo sobre a gloriosa doutrina da imputação. Que é isso? Porque Ele poderia ter imputado os pecados em nós, mas imputou no seu Filho. Foi Ele que foi para a cruz para pagar os meus pecados. Deus não me deve nada, nunca me deveu. É isso que Eliseu está querendo dizer aqui. Que eu tenho contigo. Seu marido fez porque amou o Senhor, ele temeu, ele amava Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A gloriosa doutrina da imputação. Se Deus imputasse os pecados sobre mim, eu não estava aqui pregando sua palavra. Se Deus imputasse os pecados sobre nós, irmãos, nenhum de nós estávamos aqui, porque não somos dignos do Senhor, não merecemos o Senhor. Não é a partir daquilo que faço, é a partir daquilo que Ele já fez por mim e por você. Por isso louvamos, por isso adoramos. Não é porque Ele dá coisas, é porque Ele nos deu o seu Filho. Deus não deve nada para ninguém. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que tem de fazer? Ele não fez para mim, fez para Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas aqui aponta para a gloriosa manifestação da graça de Deus. A terceira verdade é que aqui nós vemos a graça de Deus. De que maneira? Mesmo momento que Ele repreende, que tenho contigo, a graça de Deus se manifesta nele.
E isso é maravilhoso. Em outras palavras, você não merece, mas eu vou dar da graça. Nós não merecemos, irmãos, mas Deus nos dá de sua graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você não merece, vocês não merecem, mas eu quero ajudar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em a mesma fala que eu tenho contigo, me declaro que tem em casa. Você não merece, mas eu quero te ouvir. Louvado seja o nome santo do Senhor. É a graça salvadora. Louvado seja o nome do Senhor. É a graça redentora. Bendito seja Deus. As multiformes graças agora começam a se apresentar diante dela. Me diz o que você tem em casa. E ela, como sempre nós somos assim, desmerecemos às vezes aquilo que Deus nos deu por graça e misericórdia e bondade. Quando olhamos com os nossos olhos da terra, os olhos humanos, os olhos da perturbação, os olhos da prova, os olhos carnais, os olhos humanos, os olhos da incredulidade, o que respondemos? Não temos nada. E foi justamente isso que ela fez, e isto mostra, irmão, até a quarta verdade, o quanto somos vazios. Louvado seja o nome santo do Senhor. O como somos miseráveis, o como somos limitados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você esteja hoje olhando com os seus olhos da tentação, o olho da tribulação, o olho da angústia, os olhos da tristeza, sem os olhos da graça do Senhor, olhando para a tua vida que é tão pouco, tão regrada, não consegue ver a graça de Deus. Irmãos, o Senhor nos pergunta assim: será que agora neste momento nós não conseguimos olhar para a nossa vida, ao menos neste momento, a partir da graça de Deus em nós, irmãos? Eu vejo a graça de Deus em tudo que possuo, em tudo que Deus me dá, até nas provas, nas tribulações, tem graça de Deus para mim e você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta mulher vai se dirigir ao homem de Deus e vai dizer: não tenho nada em casa, não tenho nada. Ela teve a oportunidade de dizer: tem sim, mas ela preferiu dizer: não tenho nada. Às vezes nós agimos assim, porque naquele momento a circunstância está em nós, e nós somos ingratos diante do Senhor. Até a prova é graça de Deus, as pequenas coisas é graça do Senhor, nós não valorizamos. E ela talvez volta em si e diz assim: não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Ou seja, eu trocaria essa mensagem. Me declaro que tem em casa. Eu tenho uma botija de azeite em casa lá, um restinho, é o que tem. Mas às vezes, irmãos, por estar amarrado na circunstância, nós não valorizamos o pouquinho que temos. Não valorizamos, e este pouquinho a Bíblia diz assim por Jesus: se tiveres fé no tamanho de um grão de mostarda, dirá esse monte: saia da minha frente, e ele sairá. Jesus não estava dizendo, primeiro, que a fé precisa ser pequenininha, não está falando de limite, não está falando de quantidade, não está falando de conteúdo, está falando de resiliência. Por que ele compara com a mostarda? A mostarda é assim, irmãos. Talvez você tenha um entulho na sua casa, lixo jogado num canto cheio de pedra, mas se você pegar um grão de mostarda que é pequenininho, e às vezes a gente não vê, ele queima, você pisa nele, cai sol, pega fogo, e depois quando vem, irmãos, pode ser o sol, chuva, seja o que for, de repente você está lá como uma erva, ele nasceu pequenininho e dá uma árvore frondosa. Na minha casa tem isso, irmão, uma semente tão pequenininha, onde nós colocamos fogo, queimamos lixo, jogamos entulho, de repente está lá o pezinho de mostarda que nasceu. Por quê? Jesus está falando da resiliência. Louvado seja o nome do Senhor. É tempestade aqui, é afronta ali, é guerra aqui, é luta aqui, é mentira, é falácia, é medo, é desespero, mas de repente a presença de Deus nos consome, e aquela fé é como um grão de mostarda. Tinha um monte na frente do medo, um monte do desespero, um monte da incredulidade, um monte do sentimento de angústia, de dor, de luto, mas aquela fé resiliente: eu não largo do meu Senhor. Louvado seja Deus, uma fé resiliente. E então, me declaro que tem em casa um restinho de azeite, num vaso. Azeite é o Espírito Santo, o vaso somos nós. Talvez você veio aqui com esse restinho de azeite e nem valorizou, olhando para o seu coração e dizendo: eu sou miserável. Está certinho, é por aí mesmo. Começa aí, olhar para dentro de nós e reconhecer nossas misérias.
eu sou esse, Senhor. Eu sou essa mulher viúva aí. Eu vim aqui sem valorizar o restinho de fé que está em mim, mas pelo teu Espírito Santo, que ainda está neste vaso aqui, mesmo que gemendo e clamando, Paulo vai dizer que quando estamos em aflição, é o Espírito Santo de Deus que ora por nós com gemidos inexprimíveis. O que significa isso? É o restinho de azeite na botija. Irmãos, eu também já estive assim. Louvado seja o nome do Senhor. E também estou assim. Só Deus sabe, irmãos. Sorrimos, nem sabemos o que tem. Choramos, nem sabemos o que temos, porque é algo que nos consome. Mas o Senhor está dizendo literalmente pela sua palavra, se viemos aqui como a viúva, olhando para nós, não valorizamos aquele pouquinho que temos, o Senhor está falando conosco. Por que está falando? Porque é uma fé que nós às vezes menosprezamos, mas ela existe. E aonde vem esta fé? Nasce na cruz de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. E então, o homem de Deus disse: bem, então faça o seguinte, você vai, pede vasos emprestados, não poucos, aos teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Aqui, irmãos, é o Senhor que sonda o nosso coração, é o Senhor que nos assiste. Aqui está simbolizado o testemunho de Cristo em nós. Esta mulher, ela aparece lá no versículo 1, dando testemunho do marido. O que ele é aqui, ele é em casa, ele é com os vizinhos. Temor a Deus é isso. É princípio de sabedoria, temor a Deus, é em casa, é na rua, é em todo lugar. Não estou falando de crédito com pessoas, estamos falando de testemunho de Deus em nós, de Cristo em nós. Aqui o profeta vai dizer literalmente: eu quero ver como está o seu testemunho, o testemunho de Deus em vocês. Como que estão as pessoas que estão do teu lado? O que nós temos falado para elas? O que nós temos influenciado pessoas do nosso lado? Ir a Deus ou como murmuradores, reclamões? O testemunho da palavra de Deus está em nós? Será que hoje nós formos do vizinho, bater na porta da casa do nosso vizinho, para falar de Jesus para ele, eles vão olhar para nós e dizer: você crente? Rapaz, tem vergonha. Você é um homem de Deus? Pelo amor de Deus, rapaz, se você for crente, eu também sou. Como está, irmãos? Aqui, irmãos, a sexta verdade desse texto está dizendo: o que as pessoas veem em mim? Oh, irmãos, louvado seja Deus. E tudo está em um pacote só: temer a Deus. Em uma doutrina bíblica, a primeira, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas dá testemunho de Deus. Nele está o Espírito Santo testificando da salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. E ela disse: eu vou. E foi, irmãos. E o homem de Deus foi bem claro: peça o quanto você puder, ou seja, saia por aí anunciando que haverá um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Viúva, sem marido, os vizinhos são os primeiros a olhar para a nossa vida, é ou não é? E ficar do nosso lado observando. Eu quero ver o crente agora, eu quero ver o que ele vai fazer. Imagine, irmão, uma mulher andando por ali, ouro, o azeite antigamente era ouro, era muito dinheiro. E ela andando e pedindo vaso emprestado. Talvez eu penso, os vizinhos: peraí, o marido dela não morreu, onde ela vai arrumar dinheiro? Oh, aleluia. Será que nós estamos influenciando pessoas, irmãos, a ir a conhecer a Deus? Ou dizendo: vai na minha igreja, lá Deus vai falar com a tua necessidade. Não é assim que se evangeliza. Louvado seja o nome do Senhor. Como evangelizamos? É a nossa vida no altar, para que o outro veja. Não é o meu testemunho, é o testemunho de Cristo em mim. Louvado seja Deus. E sair por aí pedindo vasos naquela época era uma expressão de fé genuína. Louvado seja Deus. Eu creio que Deus vai mudar a minha história. Irmãos, numa época difícil, de muita fome, numa época difícil de muita sede, uma viúva pedindo vaso emprestado, ela está dizendo: eu sei quem tenho crido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu marido morreu, mas ele é temente e fiel ao Senhor, ele era um homem de Deus, e Deus não vai me deixar padecer. Palavras do rei Davi: ontem fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Louvado seja Deus. Que é isso? Fé genuína. Tem muita gente por aí com título de crente, usando uma fé emprestada.
e sendo influenciado por pregadores. Eu não tenho medo de pregar a verdade, irmãos. Vai em paz para a tua casa, eu vou fazer obra, e fica o camarada a semana inteira pedindo e cobrando de Deus, como se Deus devesse alguma coisa para nós, irmãos. Cadê a fé genuína? Não prega, não fala de Jesus, não ensina a igreja a adorar a Deus sobre todas as coisas. Louvado seja Deus! Quantas viúvas por aí, andando por aí, dando testemunho de si mesmo, não tem, irmãos, testemunho de Cristo em si. É disso que Eliseu está ensinando. Louvado seja Deus. Pegue todo esse testemunho que você viveu e saia na tua vizinhança pedindo vaso. Em outras palavras, Deus vai fazer uma obra, louvado seja Deus, extraordinária, e todos verão. Não pare de semear a palavra, continue falando do Senhor, dentro da tua casa. Meu filho não é crente, meu marido não é crente, não tem problema, você é, louvado seja Deus. Não tenha vergonha de dizer que você é servo de um Deus vivo. Quantas portas já se fecharam. Um dia eu estava num lugar, reunião de família, e detalhe, abre aspas, o tal crente santo que não tem pecado. Eu disse assim, perguntaram para mim, e o terreno? Eu falei, está lá. Puxa vida, faz 6 anos que você está nessa luta. Na época eu disse assim, nem lá você colocou? Não. Você aumentou mais um cômodo? Aumentei. Mas como você vai fazer? Eu falei, não sei, só sei que vai acontecer. Aí disse, vai acontecer? Eu falei, já aconteceu, louvado seja Deus. Aí, irmão, saí daquela rodinha ali de santos do santo, e alguém veio e falou assim para mim, fulano lá disse assim que pecador do jeito que você está, você deixou a sã doutrina e agora você está no meio dos pecadores, e agora? Só Deus sabe. Eu falei, deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz assim, que Jesus estava reunido com fariseus, publicano, escriba, estava no meio de um monte de gente perturbada. Ele perdoou a mulher adúltera, ele perdoou tanta gente. E se acha que o meu pecado é maior que o deles? Se acha que o meu pecado é maior do que o deles? Não, para Deus não tem pecadinho nem pecadão. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu não estou aqui servindo o Senhor por causa de coisas, eu estou servindo a Ele porque Ele perdoou os meus pecados. E confirmo, poderoso é Deus para fazer um milagre. Irmãos, não deu 30 dias, não gastei R$1, todos que me conhecem sabem, minha casa estava coberta para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E que é isso? É crer no Senhor, é saber que Ele é poderoso em fazer infinitas vezes mais. E esta mulher saiu dando testemunho, quando ela pedia vasos, sem ter onde pôr, o que ter neles, e ela conseguiu. Então foi ao homem de Deus, e ele disse, entra para dentro do teu quarto, põe os teus filhos lá, fecha a porta, e deita o azeite, até ele parar. Às vezes é necessário nós fechar algumas portas. É preciso nós fecharmos algumas portas da nossa vida. Parar de abrir os ouvidos. Dar muita atenção. Quer que a sua vida sentimental melhore? Amorosa? Profissional? Na saúde? Em todas as áreas da sua vida? Cuidado com para quem você empresta o ouvido. Nós devemos tomar cuidado para quem nós estendemos algumas vezes a nossa mão, com quem Deus está tratando. Eu fiz isso algumas vezes e padeci, irmãos. Tirei da minha casa com emocionalismo, sentimentalismo. Passou pouco dia depois, eu não tinha condição de resolver os meus problemas e faltou para os meus filhos. E isso, irmãos, é nós fazermos às vezes sem atenção com Deus. Precisamos fechar algumas portas da nossa vida, em algumas áreas da nossa vida, para que as bênçãos do Senhor se multipliquem, para que a graça do Senhor superabunde em nós. Mas nós abrimos o coração, nós abrimos o ouvido, nós abrimos a boca, nós abrimos a nossa alma, nós fazemos isso e aquilo e esquecemos que o maior ministério começa em casa, a igreja começa na família. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Você tem dado atenção para os teus filhos? Você tem dado atenção no teu casamento? Você tem dado atenção no teu ministério? Você tem dado atenção para a tua casa? Louvado seja o nome do Senhor. Precisa fechar algumas portas. Louvado seja Deus. Deitar o azeite, o que significa? Para que o Espírito de Deus nos encha. O azeite é representado pelo Espírito Santo. Precisamos fechar algumas lacunas
Precisamos fechar, irmãos, algumas frestas que está aberta. Não adianta, vaso quebrado, quando recebe o azeite, vai embora, escorre pelas mãos, não valorizamos, se transforma em pouco. Esta mulher precisava fechar algumas portas. Louvado seja o nome santo do Senhor, com os seus filhos dentro. Fique com a tua família, louvado seja Deus, abraços. Deus tem propósito sobre a tua casa, louvado seja Deus, oh aleluia. Deus quer glorificar o nome dele sobre sua vida. Mas é necessário fechar alguns sentimentos do coração, é necessário nós regularmos a nossa fala, o coração, os sentimentos da alma, louvado seja Deus, e dar ouvido à palavra do Senhor, bendito seja Deus. Ela fez isso, o azeite então encheu todas as vasilhas, e quando já não tinha mais, o azeite parou. Ela procurou o homem de Deus, e disse: olha, enchemos todas as vasilhas, talvez se eu tivesse mais. A graça de Deus é assim, ela alcança todos nós porque ela é abundante. Quanto mais você vai à presença do Senhor, com portas fechadas da tua vida, mais recebemos graça de Deus, mais somos cheios do Espírito Santo. Quanto mais vazios de nós, mais cheios da presença do Senhor. Quanto mais vazios de nós, mais cheio da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E ela disse: parou, não tem mais botija, acabou os vasos. Então vai, vende, paga as tuas dívidas e vivei do resto. O que Eliseu estava dizendo a ela, para nós, aqui é isso. Essa mulher começou com tão pouco, não tinha nada, um restinho, e terminou com o resto. O que significa? Primeiro, temor a Deus é princípio de sabedoria. Quando nós tememos o Senhor, Ele cuida dos nossos. Ele trabalha na nossa casa. Ele edifica lares, restaura o nosso coração, nos salva, nos transforma, nos regenera. E de repente olhamos e falamos: Senhor, como que Tu és poderoso. Continuo ganhando o mesmo salário, vivendo no mesmo lugar, na mesma situação, e olha o que deu para fazer isso. Por quê? Porque eu fui temente ao Senhor, eu não troquei Sua palavra por coisas desta vida, eu me entreguei diante do Senhor, fechei algumas portas e olha o que Deus fez. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Porque a atitude é nossa, temer o Senhor. Há um convite: paga as tuas dívidas, louvado seja Deus. Aqui novamente apontando para a doutrina da imputação. Cristo na cruz levou para Ele os nossos pecados. Ele foi crucificado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz, pagou a dívida. E agora nós vivemos não do resto, mas vivemos por causa da graça do Senhor. O perdão dos nossos pecados em Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou a nossa dívida. E se hoje vivemos por causa da graça de Deus em nós, das infinitas misericórdias do Senhor. E até que Ele volte, esta mensagem da palavra, a fé, o perdão, a graça de Deus, a reconciliação e a comunhão e o Espírito de Deus está nos garantindo da nossa salvação, está nos assegurando de que somos salvos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus. Não vivemos do resto, vivemos pela fé, a fé em Cristo Jesus. A palavra diz assim, que o justo viverá pela fé. Esta fé que nasceu há mais de 2000 anos atrás, que pagou a nossa dívida impagável. É através desta fé que estamos aqui. É a graça de Deus que tem nos sustentado. Talvez você veio aqui esta noite em desespero, assim como essa mulher viúva, sem dar valor à graça de Deus, que não é uma instituição, não é uma denominação fundada por homens. A graça de Deus nasceu em uma manjedoura, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele pagou sua dívida e fez de mim e de você um novo vaso, para diante da tua presença, sermos cheios do azeite, que é o Espírito Santo, e vivermos pela fé. O justo viverá pela fé até a volta de Jesus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.